Esse livro aqui é muito ruim e eu posso provar. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Léo Mandu, estou aqui no Literatudo mais uma vez para falar de um livro que eu acabei de ler e eu fiquei tão pilhado, gente, que eu precisava vir aqui falar para vocês porque esse negócio me corroendo, vocês sabem como eu fico assim, eu preciso dividir com vocês. Mas só para avisar para vocês, se vocês não conhecem no canal, esse é o Literatudo, onde eu falo de livros, falo de escritores, falo de histórias, falo de clubes de livro, enfim. O mundo literário tá aqui, chega mais, vai deixando seu like, vai compartilhando, principalmente para quem leu esse livro aqui. Gente, vocês caíram nessa cilada? Então vamos dividir aqui esse negócio, porque senta que eu vou esculhambar esse livro. Me desculpe, seu Charlie Donlia, não sei nem se é assim que pronuncia seu nome, mas nego, com todo respeito, eu vou te dar uma esculhambadinha aqui, tá? Pesquisando um pouco, inclusive, sobre o autor, né, vi que ele já tem outros títulos. Se você já leu outros livros dele, por favor, deixa aqui nos comentários como que são esses outros livros que eu ainda não li. Tinha a esperança de ler, mas enfim. Temos 2 livros antes para falar sobre esse rolê aqui. Primeiro livro que temos para falar, Garota Exemplar. Estou colocando em algum lugar da tela aqui. Garota Exemplar, livro que virou filme, né? Muito aclamado, né? Eu vi só o filme, achei maravilhoso, curti. Deixe seu comentário aqui se você também curtiu Garota Exemplar. Segundo livro dessa lista, Garota do Trem, que a gente também teve um filme, né? Que eu ainda não acabei de ver até hoje, mas, gente, eu sempre me pego ali nessas primeiras cenas do filme. Se eu não me engano, eu chego até mais ou menos ali uma metade. Mentira, gente, acho que é 1/3 do filme só que eu vi, mas eu sempre acho muito bom esse começo do filme. Também não busquei ainda o livro, mas enfim. Garota Exemplar e Garota do Trem. Esses 2 livros que quero trazer antes aqui, porque A Garota do Lago, ou seja, o que eu quero dizer, uma tendência que rolou aí, né? Todo mundo fazendo meio que livros, né? Que se transformaram em filmes, falando de garota, garota, garota. E eu acho que o seu Charlie Donlia pegou também essa referência. Será que pegou? Vou colocar aqui as cronologias de cada um deles 3. E, gente, só para falar dessa história do título do livro, né? Nossos tradutores, né? Que deram esse Garota do Lago, porque originalmente ele chama Summit Lake em referência à cidade em que se passa o livro. Tá, vamos lá, gente. Eu vou falar de história, vou falar de personagens, estou olhando aqui, ó, as minhas anotações. Vou falar de estilo da narrativa, escolhas e furos no roteiro e também a mensagem final do livro. Primeiro, vamos falar sobre a história do livro, né? A Garota do Lago em questão é uma menina exemplar, sem quase nenhum erro, né? Estudante de direito lá nos Estados Unidos e ela aparece morta, né? Aparentemente violentada, não só com violência daquele jeito que você sabe, mas violência física também. E como ela é uma perfeitinha, ela não tem nenhum tipo de problema, a gente fica pensando assim, por que essa garota foi morta, né? E ao mesmo tempo temos uma jornalista, a Kelsey Castle, que é uma investigadora que vai buscar saber, né? Uma investigadora, não, uma jornalista, perdão, que vai procurar escrever um artigo, né? Por que que essa menina, enfim, foi assassinada, ou a investigação desse assassinato cercado de mistérios, porque ninguém quer revelar o que aconteceu, enfim, por quê, quando, onde, tudo muito restrito. A cidade é uma cidadezinha pequena, chama Summit Lake, né? Como eu falei aqui pra vocês. E a gente fica se perguntando por que essa menina morreu. Mas vamos lá. E a narrativa, ela é dividida em um capítulo da Kelsey e outro capítulo da Becca, que é a menina em questão. Tá, mas vamos começar então o que falam sobre o livro, né? O que vocês que talvez leram falam sobre o livro, tanto bem quanto mal. Primeiramente, narrativa viciante e ritmo acelerado.
Tá, vamos quebrar esses mitos aqui? Vamos quebrar esses mitos sim. Gente, narrativa viciante da onde? Da onde? Porque uma das coisas mais difíceis que eu tive para ler esse livro foi assim que a narrativa é arrastada, gente. Tipo, acontece um evento, né? Eu tô buscando aqui falar sem spoiler, tá? Mas vamos lá, quando eu começar com os spoilers eu vou avisar. Mas a narrativa traz, né, um capítulo da Kelsey e outro capítulo da Becca. E aí, arrastado demais, porque assim, uma coisa acontece na narrativa da Becca, né, que está no passado. E aí, logo depois, a Kelsey descobre isso. Ou seja, nós leitores já vimos que isso aconteceu, nós já sabemos que isso vai acontecer. E aí o escritor coloca logo em seguida a mesma revelação na visão da Kelsey. E você fica assim, nossa, que legal, né? Eu tô vendo a mesma história se repetir só por um ângulo de vista diferente. E, gente, eu vou ser muito sério com vocês, não acrescenta em nada esse outro ponto de narrativa, sabe? Porque, assim, primeiro, com todo respeito, tá, gente? Eu sei que eu não sou uma adolescente há um tempo já, mas a narrativa da Becca, ela sendo uma estudante universitária, é extremamente, sabe, infantilizada. Ela fica em questões de adolescência que, assim, é difícil acreditar que uma universitária nos Estados Unidos tem essas questões, sabe? Pra vocês terem noção, o primeiro terço da narrativa da Becca é ela e os amigos dela tentando roubar uma prova, porque eles vão fazer um exame que eles estão com dificuldade nessa matéria, eles estão querendo roubar uma prova. Ô, gente, sabe? Aí o livro está discutindo a morte dessa personagem e ao mesmo tempo tá falando que quando ela roubou uma prova na faculdade. Ô, gente, assim, na conexão, esse evento de roubar a prova, né, na narrativa como um todo, cara, tem uma certa importância porque desperta um tipo de relação dela com um amigo dela, mas, gente, sabe, ele podia escolher 13.800 coisas para poder despertar isso. E, assim, uma prova, vou falar para vocês, que é meio broxante, gente, porque, assim, é algo tão, sabe, dissonante do que está sendo narrado na história principal, né, que estamos falando da morte dessa personagem, né, por que essa personagem morreu, e eu vou falar assim, não, vamos roubar uma prova. Mal comparando, é como se eu fosse falar lá do filme da Sandy, né? Não sei se vocês já viram, né? Mas sim, sou fã da Sandy e do Júnior também. Mas não sei se vocês se lembram do filme Aquária. Vocês não viram esse filme ainda? Por favor, vejam Aquária. É um grande clássico do cinema brasileiro. Mas enfim, é ruim, tá? Ai, meu Deus, não sei porque eu coloquei Aquária aqui do nada. Mas, gente, Aquária chega um momento que o grande ápice do filme é que alguém roubou a água do filme. Porque é tipo um Mad Max, né? Claro que eles estão lutando lá pela sobrevivência, a água é importante, né? Mas assim, o grande impacto do filme é que roubaram a água. Quem roubou a água? Gente, e é esse mesmo entrave que a gente tem aqui, cara. Nossa, roubaram a prova. E aí, um terço da história dessa personagem, que é a garota do lago, né? A Becca em questão, Becca Exley, uma coisa assim. Cara, é pra falar dela e do plano dos amigos dela de roubar o teste. Ah, gente, as repercussões são muito indiretas, sabe, desse fato. E aí você se sente meio que assim, é uma encheção de linguiça pra mim, tá? Também sou escritor, né? Também tenho minhas falhas, entendo tudo isso, mas assim, eu acho mais que o escritor colocou isso pra, no bom português, encher uma linguiça no começo do que pra qualquer outra coisa, tá? Mas vamos lá. Segundo ponto que falam sobre esse livro. Atmosfera sombria e cinematográfica. É o quê? Não, gente, me desculpa. A atmosfera, você nem sente onde é que tá se passando o livro. É claro, né, que você sabe que é uma palafita chique nas montanhas. E é isso, gente. É uma cidadezinha qualquer
dos Estados Unidos, como a gente já viu em vários filmes, não tem nada de grande diferença, não tem nada de grande atmosfera investida nisso. Tem uma cachoeira e é isso, pronto. E a Garota do Lago, você, assim, tem a impressão, mais ou menos, né, que ela vai ser encontrada no lago. Não, ela morreu na casa dela, que fica em cima de um lago. Tá, mas isso é questão da tradução aí, né, da adaptação melhor, como que o livro foi chamado aqui no Brasil. Mas, gente, não tem atmosfera sombria. Eu acho até as descrições de cenários, descrições da própria atmosfera muito pobres, muito clichês. Não vejo nada diferente aqui, tá? Terceiro ponto. Estrutura de investigação bem construída. Não, gente. Pelo amor de Deus, não. Porque a investigação, né, que a jornalista faz, a Kelsey, cara, é uma investigação, assim, de estudante, gente, de boa. Primeiro, que tem uma cena que vou entregar um pouquinho pra vocês, que, assim, ela vai falar com o delegado envolvido no caso. E o delegado conta tudo pra ela, tipo assim, oi, eu sou jornalista, tô investigando o caso. Ah, não, eu vou contar aqui pra você tudo que tá acontecendo. Brother, tudo bem, ele tava chateado que ele tava sendo tirado do cargo. Mas você não conta pra uma jornalista que você tá vendo do nada. Tudo bem que é dito que ela é famosa, mas assim, cara, não tem uma conexão, não tem, sabe, uma empatia. O cara não tem motivo pra contar pra ela, sabe? Ele não é um fã, ele assim, fala que ele tá, né, saindo, mas não se demonstra um grande ressentimento da saída dele. Fala lá que ele, beleza, fui tirado, tô aqui ajudando pelas beiradas, enfim. Cara, fica muito construído só na superfície, você não sente a profundidade disso. E aí, o quarto ponto, né, que é falado é uso de clichês de suspense. Sim, todos os clichês de suspense são utilizados aqui, mas só que de forma muito ruim, sabe? A construção ela é muito capenga no sentido de você, primeiro, não ter dimensão e peso de nenhum desses personagens. Todos eles são rasos. Essa menina aqui, ela é um porre! Gente, eu entendo que, assim, a nossa Garota do Lago, né, a Becca, ela minimamente deveria ser alguém gostável, porque se ela foi assassinada, e se é dito, né, que ela era uma menina exemplar, cara, ela é uma patricinha que, no final das contas, sabe, é chata no sentido de ela ter lá o relacionamento dela com o namorado dela, e assim, chata, sabe? Não traz nenhuma contribuição. Assim, você não tem nenhum motivo pra gostar dessa menina. A não ser que você faça direito e você ache legal ela ser uma CDF. Que fora isso, não tem nenhum investimento emocional para que o leitor goste dessa personagem. Da mesma forma que eles pegam, né, a protagonista da história, que é o investigador, que é a jornalista, a Kelsey, e, cara, também não tem nenhum investimento pra gente gostar dessa personagem, que de boa, não tem nenhuma profundidade. A gente fala, a gente descobre, vamos lá, aviso de spoiler, vou falar agora sobre os detalhes do livro, tá? Se você tá pensando em ler esse livro, saiba que ele não vai ser nada extraordinário, vai ser uma leitura padrão, de uma história padrão, de personagens padrões, e que acontece uma revelação no final bem padrão, bem clichê. Então, leia por sua conta e risco, beleza? Não é indicado pra mim no sentido de ser uma história de entrada pra adolescentes ou pra jovens adultos, porque assim, cara, tem muitas outras coisas melhores brasileiras. Vai ler Rafael Montes. Pronto, vai ler Rafael Montes, que constrói histórias muito mais interessantes, com personagens muito mais interessantes do que Garota no Lago. O grande ponto do livro é que no meio lá do livro a gente descobre que, além de ela ter sido assassinada, ela foi violentada e ela estava grávida. E a Kelsey, que é a jornalista que está investigando esse caso, ela também quase foi violentada. Aí tu fica assim, quase ela foi violentada. Como é que aconteceu isso? Gente, a descrição é assim.
Ela estava correndo e saiu alguém do mato e quase a violentou. Ela estava fazendo exercício físico, né, a Kelsey, e quase alguém a violentou. Quase. Ela conseguiu fugir. Beleza. Mas, gente, é isso. É isso. Assim, não tô minimizando, obviamente que isso gera um trauma, mas você não sabe mais nada do que aconteceu, você não sabe mais, você não tem nenhuma repercussão disso, né? Você começa a história sabendo que teve alguma coisa que aconteceu com ela. E aí, essa violência, né? Essa quase violência aconteceu, se sucedeu, beleza, traumatizou essa personagem, mas assim. Uma coisa é você falar, e aí, por favor, gente, não me entendam mal, mas uma coisa é você falar que, por exemplo, um pai perdeu um filho. Ok, você falou isso. Outra coisa é você mostrar essa dor desse pai que perdeu esse filho. Você não tem nada disso, você só tem esse fato descrito, falando assim, ó, aconteceu isso. E você não consegue entender esse peso, por mais que você saiba que essa sim é uma situação pesada, mas você não consegue sentir mais disso. E aí beleza, você tem que acreditar que aquilo lá existiu. Existiu, né? A personagem está falando isso, óbvio, mas no final das contas você não sente como que aquilo afetou aquela personagem, o que mudou nela, como ela era antes, como ela era depois. Você não vê traumas, você não vê assim. Você vê ela correndo de novo. Por exemplo, uma coisa que o próprio escritor poderia, né, atuar, ela fala assim, cara, agora ela ficou traumatizada de correr. Aí ele fala, não, ela já tá correndo já de boa de novo, tranquilo. Tanto é que quando ela começa o livro de novo, ela tá correndo já de novo. Beleza, ela tá enfrentando os medos dela. Não sei, porque ele não fala isso. Ó, ela tá correndo, mas ela está enfrentando. Sabe, não tem peso. E outra, nessa primeira corrida, por exemplo, né, que a gente vê ela já faz amizade de infância com uma menina lá da cidade, lá, a tal da Ray, que vai ajudar ela pra caramba. Mas, cara, a menina começa a contar um monte de coisa, assim, aleatória, só porque uma se encontrou com a outra. Gente, as coisas vêm do nada, sem explicação, sem peso, sem contexto. E as coisas acontecem por facilidade de narrativas. E por aí vai. Assim como ela conhece um médico que vai ajudar ela também a conseguir prontuário, conseguir as coisas do nada. Só porque ela é a protagonista. Só porque ela está investigando. Só porque a história tem que avançar. Não tem conflito, não tem dificuldade, não tem peso. A gente não consegue gostar da Kelsey porque a gente não entende esse drama dela, essa questão dela acaba não sendo uma questão profunda. A gente não consegue gostar da Becca porque ela é um saco, né? A gente não vê ela fazendo nenhuma grande ação, a gente não vê ela, sabe, se envolvendo para lutar por um amor de um. Para resumir a história, ela fica num triângulo amoroso em que ela tem o Jack, que é o namorado dela, só que ela esconde todo mundo na faculdade, e tem o Brad, que é um cara que tem crush nela, mas ela nunca chega de fato a tirar o cara da friend zone. O cara continua sendo só um amigo. E aí, esse cara, vou revelar já aqui o plot do livro todo, tá? Esse cara meio que surta, e aí ele fica muito bolado, e aí ele tenta, né, partir dessa para uma melhor. E, no final das contas, o que acontece é ele faz isso, só que na narrativa do livro, em nenhum momento, e aí eu acho isso muito ruim, o escritor fala que ele conseguiu ou não, né, o seu plano de partir dessa para uma melhor. O que acontece? A gente entende que ele conseguiu, mas lá no final do livro a gente entende que ele não conseguiu, que ele sobreviveu e que ele foi o causador aí, né, do falecimento da nossa garota no lago. Ele é o culpado. Gente, beleza, o autor pode puxar o nosso tapete, mas ele precisaria construir isso de uma forma crível, né? Porque do jeito que ele constrói, assim, sabe? Em nenhum momento os outros dois personagens continuam vivos, né? Tanto o Jack quanto a nossa Becca falam novamente desse personagem que continuou vivo. Eles continuam narrando de uma forma em que o cara tá morto, né? Então, assim, cara, isso rendeu algum assunto, sabe? Isso de fato foi uma virada? Não, acho que assim, é mais uma facilitação da trama, mais uma facilitação do roteiro para pensar, vamos colocar ele ali para ser
o grande culpado, e é isso, ó, como eu descobri vocês, tá vendo aqui, ó, você achou que ele tinha falecido, mas ele não morreu, ele está vivo. Cara, é um clichê, assim, muito mal construído, muito mal executado, e assim, você só quer que o livro acabe, num bom português. Só isso. E, gente, no final da história como um todo, eu fiquei pensando assim, cara, que mensagem esse livro quer passar? Porque, por mais que seja um livro de entretenimento, gente, eu acredito muito numa mensagem, sabe? Beleza, você vai contar uma história, né, de terror, você vai contar uma história de suspense, um thriller, como se predispõe a ser o Garota no Lago, mas qual é a mensagem que você quer passar? Nem tudo é o que parece, né? Lute pelos seus objetivos, cuidado com quem você confia. No final das contas, o que ele quer dizer, e ele não estabelece muito bem isso, é que a Becca meio que seduziu o Brad, né? E ela que meio que foi responsável. Cara, sabe? Colocar a mulher ainda num papel, sabe? De culpada na história quando ela é vítima. Ai, gente, na boa, assim, eu acho que nem isso mesmo ele estabelece, né? Ele não traz não tô falando que o livro tem que ter uma lição de moral, tá, gente? Por favor, não me interpretem mal. Mas eu minimamente acredito que nas entrelinhas do livro você tem que contar alguma história. Você não consegue sentir essa superação da Kelsey, né? De conseguir se vingar, vamos dizer assim, do quase atentado que ela teve em solucionar esse caso da Becca. Você não consegue sentir que a Becca foi vingada, porque na verdade você, sabe, não se conecta com essa personagem, ela não traz nada, ela não tem nuance, ela não tem, sabe? E todos os personagens são assim, gente, muito pobres de construção, muito qualquer coisa, muito, sabe, você já viu esses personagens em qualquer outro lugar, não tem conflito, não tem background. Gente, na boa, meu veredito pra você, não leia esse livro. E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você não curtiu também, pode deixar o seu dislike. Mas vem aqui conversar comigo. Eu quero saber muito qual foi a sua opinião, porque esse livro, pelo menos, me ajudou a botar pra fora esse negócio todo e trazer aqui pra vocês a minha resenha do Garota do Lago. Não leia. Mas enfim, quero saber o que você achou. Valeu, galera, esse é o Literatura e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!